Marco Aurélio certa vez disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E quando você entende isso, algo muda completamente na forma como você se comporta dentro de um relacionamento, principalmente nos momentos de conflito. Porque a verdade é simples, mas difícil de aceitar. A maioria dos relacionamentos não termina por falta de amor. Termina por falta de controle emocional nas discussões. E talvez você já tenha vivido isso. Uma conversa que começa pequena, quase irrelevante, e de repente escala. O tom muda, o olhar muda, as palavras começam a carregar mais peso do que deveriam. E quando você percebe, já não está mais tentando resolver nada, está tentando vencer. E é exatamente aí que tudo começa a dar errado. Porque quando uma discussão vira uma disputa, o relacionamento perde. Sempre. Então presta atenção nisso. Porque o que você vai aprender aqui não é sobre manipular o outro, nem sobre ganhar no sentido comum da palavra. É sobre sair de qualquer discussão com controle, respeito e força emocional. É sobre não se perder no calor do momento. E isso, se você aplicar, muda completamente o nível do seu relacionamento. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir algo rápido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar em mais pessoas que estão passando exatamente por isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Porque o que você vai aprender aqui vai muito além de relacionamento. É sobre domínio próprio. Agora vamos ao que realmente importa. Primeiro truque: quando a discussão começar, não reaja imediatamente. Isso parece simples, mas quase ninguém faz. O que acontece na maioria das vezes é automático. A outra pessoa fala algo que te atinge, e antes mesmo de você perceber, você já está respondendo. O tom sobe, a postura muda, e você entra no modo defesa ou ataque. Então aqui está o ensinamento direto. Quando você sentir que algo te incomodou, não responda na hora. Faça uma pausa, mesmo que seja de alguns segundos. Respira, literalmente, porque esse pequeno espaço entre o que acontece e a sua resposta é onde está o seu poder. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos eles. E se você reage sem pensar, você está entregando esse controle. Então, da próxima vez que ouvir algo que te incomode, em vez de responder na hora, faça isso. Fique em silêncio por alguns segundos, organize o que você quer dizer e só então responda. Isso sozinho já muda completamente o rumo da discussão. Segundo truque: quando sentir que está sendo atacado, não contra-ataque. Interprete. A maioria das discussões em relacionamento não é sobre o que está sendo dito, mas sobre o que está por trás daquilo. Às vezes, quando alguém diz, você nunca me escuta, não é uma acusação literal. É frustração, é carência, é sensação de não ser valorizado. Mas o erro comum é ouvir isso como um ataque direto e responder no mesmo nível. Então aqui está o que você deve fazer. Quando perceber um ataque, em vez de reagir, tente entender o que está por trás da fala. Pergunte, o que você quis dizer com isso? Ou o que exatamente te incomodou? Isso muda a dinâmica, porque você sai do confronto e entra na compreensão. E quando você faz isso, a outra pessoa também tende a baixar a guarda. Isso não é fraqueza, isso é controle. Terceiro truque: nunca discuta para vencer, discuta para resolver. Parece óbvio, mas no calor do momento, quase ninguém lembra disso. A discussão vira um jogo de ego. Quem está certo? Quem tem o melhor argumento? Quem fala mais alto? E enquanto isso, o problema real fica esquecido. Então aqui está a regra prática. No meio de uma discussão, se pergunte: eu estou tentando resolver ou estou tentando ganhar? Se a resposta for ganhar, você já perdeu, porque relacionamento não é competição. Então, quando perceber que está entrando nesse modo, faça um ajuste consciente. Mude o tom, reduza a intensidade e traga a conversa de volta para o problema real. Isso exige maturidade, mas é exatamente isso que diferencia relações que duram das que se desgastam. Quarto truque: baixe o tom
e modere as palavras. Muitas pessoas acreditam que estão se comunicando bem porque escolheram as palavras certas, mas esquecem completamente do tom. E o tom, na maioria das vezes, comunica mais do que o conteúdo. Você pode dizer algo neutro com um tom agressivo e isso vira um ataque. Então aqui vai o ensinamento direto. Quando estiver discutindo, preste atenção na forma como você fala. Fale mais devagar. Reduza o volume. Evite ironia. Evite sarcasmo. Porque quando você controla o tom, você automaticamente reduz a intensidade da discussão. E isso cria espaço para uma conversa real, não um confronto. Quinto truque: não traga o passado para uma discussão presente. Esse é um dos erros mais destrutivos. A discussão começa sobre algo específico e de repente vira um histórico completo de erros antigos. Você sempre faz isso. Da outra vez foi igual. Você nunca muda. Isso transforma qualquer conversa em algo impossível de resolver. Então aqui está o que você deve fazer. Mantenha a discussão no presente. Fale apenas sobre o que aconteceu agora. Se surgir a vontade de puxar algo do passado, reconheça isso mentalmente e escolha não fazer. Porque cada vez que você mistura passado com presente, você aumenta o conflito e reduz a chance de solução. E até aqui, talvez você já tenha percebido algo importante. Esses truques não são sobre controlar o outro, são sobre controlar a si mesmo. E isso é exatamente o que Marco Aurélio praticava. Ele não tentava mudar o comportamento das pessoas ao redor. Ele treinava a própria mente para não ser afetado de forma impulsiva. E se você aplicar apenas esses primeiros princípios, algo já começa a mudar. As discussões ficam menos intensas. As respostas ficam mais conscientes. E o mais importante, você para de sair dessas situações com a sensação de que perdeu o controle. Mas isso é só o começo. Porque ainda existem outros níveis de comportamento que fazem toda a diferença e que a maioria das pessoas nunca aprende. Então presta atenção nos próximos truques, porque são neles que você vai entender como lidar com silêncio, manipulação emocional e aqueles momentos em que parece que a outra pessoa simplesmente não quer resolver nada. Então atenção, porque até aqui você já entendeu como não escalar uma discussão, mas existe um ponto onde tudo fica mais difícil, quando a outra pessoa não joga limpo. Quando entra silêncio, indireta, manipulação emocional ou simplesmente quando parece que não adianta o que você faz. É nesse nível que relacionamentos se desgastam de verdade. E é aqui que entram os próximos truques. Sexto truque. Quando o silêncio for usado contra você, não implore por resposta. Mantenha sua posição. Isso é extremamente comum. A discussão acontece e de repente a outra pessoa se fecha. Para de responder, ignora, fica fria. E isso gera uma ansiedade enorme, porque parece rejeição. A tendência natural é correr atrás, insistir, tentar puxar a conversa de volta a qualquer custo. E aqui está o erro, porque quando você faz isso, você entrega completamente o controle emocional da situação. Então o que você deve fazer é o oposto. Respeite o espaço, mas mantenha sua postura. Não corra atrás de forma desesperada. Não tente forçar uma resolução imediata. Diga algo como: quando você estiver pronto para conversar, a gente resolve isso. E então, pare. Isso exige controle porque o silêncio incomoda. Mas é exatamente isso que te mantém no domínio da situação. Sétimo truque. Quando perceber manipulação emocional, não reaja emocionalmente. Responda com clareza. Manipulação em relacionamento nem sempre é óbvia. Às vezes vem em forma de culpa, vitimização ou distorção. Frases como, então a culpa é sempre minha, ou você nunca se importa comigo, são tentativas de te puxar para uma reação emocional. E se você cai nisso, a discussão sai completamente do controle. Então aqui está o que você deve fazer. Não responda no mesmo nível emocional. Traga a conversa de volta para a realidade. Responda com calma e clareza. Algo como: não é isso que eu estou dizendo. Estou falando sobre essa situação específica. Isso quebra o padrão, porque você não entra no jogo emocional,
você mantém a conversa no racional. 8º truque. Quando a discussão estiver saindo do controle, saiba a hora de parar. Isso aqui é crucial. Existe um ponto em que a discussão deixa de ser produtiva. As emoções estão altas, a comunicação já não é clara, e qualquer palavra pode piorar tudo. E mesmo assim, muitas pessoas insistem em continuar. Tentam resolver tudo naquele momento. E isso só piora. Então aqui está o ensinamento direto. Quando perceber que passou do limite, interrompa. Mas não de forma agressiva. Diga, a gente não está conseguindo resolver isso agora. Melhor continuar depois com mais calma. Isso não é fugir. Isso é inteligência emocional. Porque continuar discutindo sem controle só cria mais problema. 9º truque. Não leve tudo para o lado pessoal. Esse é um dos mais difíceis e mais transformadores, porque dentro de um relacionamento é muito fácil interpretar tudo como algo pessoal. Um comentário vira ataque, um comportamento vira rejeição. Mas muitas vezes, o que o outro faz não é sobre você, é sobre o estado emocional dele. Marco Aurélio já refletia sobre isso. As pessoas agem de acordo com o que elas sabem, com o que elas sentem, com as limitações delas. Então aqui está o que você deve fazer. Antes de reagir, se pergunte, isso é realmente sobre mim ou sobre o momento da outra pessoa? Essa simples mudança reduz muito o impacto emocional e te dá mais controle sobre a resposta. 10º truque. Mantenha sua dignidade, independentemente do resultado. Esse aqui fecha tudo, porque no final, você precisa entender uma coisa: nem toda discussão vai terminar como você gostaria. Nem toda conversa vai trazer entendimento imediato. Mas isso não significa que você precisa perder o controle, se desvalorizar ou agir de forma que depois vai se arrepender. Então aqui está a regra final. Independentemente do que aconteça, mantenha sua postura. Fale com respeito. Não ultrapasse limites. Não diga coisas que ferem só para aliviar o momento. Porque no fim, o que fica não é quem ganhou a discussão, é como você se comportou nela. E quando você aplica isso, algo muda de forma silenciosa, mas poderosa. Você deixa de ser reativo e passa a ser consciente. Você deixa de ser arrastado pela emoção e passa a conduzir a situação. E é exatamente isso que diferencia pessoas que vivem relacionamentos caóticos de pessoas que constroem relações sólidas. Mas ainda tem um ponto que a maioria ignora e que define tudo: o que você faz depois da discussão. Porque não é só durante o conflito que o relacionamento é construído, é principalmente no que vem depois. E é isso que a gente vai entrar agora. A maioria das pessoas acha que tudo termina quando a discussão acaba, mas a verdade é o oposto. É depois da discussão que o relacionamento realmente é definido. Porque o conflito em si é inevitável. O que você faz depois dele é opcional. E é exatamente aí que entram os próximos movimentos, que não são sobre reagir, mas sobre construir. 11º truque. Depois da discussão, não haja como se nada tivesse acontecido, processe o que aconteceu. Esse é um erro silencioso. A discussão termina, o clima fica estranho, e as pessoas simplesmente seguem como se estivesse tudo normal. Mas por dentro ainda existe tensão, ressentimento, coisas não resolvidas. E isso vai acumulando. Então aqui está o que você deve fazer. Depois que tudo esfriar, volte ao assunto com maturidade. Não no calor do momento, mas com calma. Diga algo como: sobre o que aconteceu antes, acho que a gente pode entender melhor isso. Isso mostra maturidade emocional. E mais do que isso, evita que o problema se repita. 12º truque. Assuma sua parte sem justificar demais. Isso aqui é difícil, porque o ego entra forte. Durante a discussão, você cria argumentos, justificativas, razões, e depois fica preso nisso. Mas se você quer evoluir no relacionamento, precisa aprender a reconhecer quando errou, e não de forma defensiva. Não é eu errei, mas você também. Isso não resolve nada. Então faça o seguinte:
Identifique onde você poderia ter agido melhor e assuma isso de forma direta. Eu poderia ter falado de outra forma, eu exagerei naquele ponto. Isso não te diminui, isso te fortalece, porque mostra que você tem controle sobre si mesmo. 13º truque, observe padrões, não episódios isolados. Uma discussão isolada pode não significar muito, mas padrões dizem tudo. Se o mesmo tipo de conflito acontece várias vezes, não é coincidência. É estrutura. Então aqui está o que você deve fazer. Em vez de focar só na última discussão, observe o padrão. O que sempre desencadeia isso? Qual é o comportamento recorrente? Qual é o ponto de atrito constante? Quando você identifica isso, você sai do nível superficial e começa a resolver o problema de verdade. Sêneca já falava sobre isso de forma indireta. Não é o evento isolado que define a vida, são os padrões repetidos. 14º truque, não tente resolver tudo emocionalmente. Traga lógica para o relacionamento. Esse é um ponto que muda tudo. Muitas discussões ficam presas no emocional. Eu senti isso, você me fez sentir aquilo, e isso é importante, mas não pode ser o único nível. Então o que você deve fazer é adicionar clareza. Traga fatos, traga situações específicas, traga exemplos concretos. Porque quando a conversa sai do campo emocional puro e entra no campo da clareza, ela se torna resolvível. Emoção sem direção gera conflito. Emoção com clareza gera entendimento. 15º truque, fortaleça o relacionamento fora das discussões. Isso aqui é estratégico. Se o relacionamento só existe no momento do conflito, ele se desgasta rápido. Mas quando existe conexão fora disso, tudo muda. Então aqui está o que você deve fazer: invista em momentos positivos. Conversas leves, presença, atenção, pequenas atitudes, porque isso cria uma base. E quando existe base, as discussões não destroem, elas apenas testam. E isso é algo que Marco Aurélio aplicava na própria vida. Fortalecer a mente nos momentos de calma para suportar os momentos difíceis. E se você observar tudo até aqui, vai perceber um padrão claro. Você não está tentando controlar a outra pessoa. Você está se tornando alguém que não perde o controle. E isso muda completamente o jogo. Porque quando uma pessoa mantém o equilíbrio, a outra é quase forçada a se ajustar. Não por imposição, mas por contraste. Mas ainda existe um último nível, o mais profundo de todos. Porque em alguns momentos, não importa o quanto você faça certo, a outra pessoa ainda vai reagir mal. E é aí que você precisa entender algo que a maioria evita encarar. É isso que fecha tudo. Existe um momento em que você percebe algo que muda completamente a forma como você enxerga discussões dentro de um relacionamento. E esse momento não acontece no meio de uma briga, ele acontece depois, no silêncio, quando você começa a perceber que não era sobre o que foi dito. Era sobre como você reagiu. Porque no final das contas, não é a discussão que desgasta um relacionamento, é a repetição do mesmo padrão dentro dela. E é exatamente aqui que as 15 lições que você aprendeu deixam de ser teoria e começam a se tornar prática real. Porque entender é fácil, o difícil é aplicar no momento em que você está sendo pressionado emocionalmente. É quando alguém te acusa, te interpreta errado, levanta o tom, que tudo que você aprendeu é colocado à prova, e é por isso que agora a pergunta muda. Não é mais se isso faz sentido, é se você consegue fazer isso quando realmente importa. Pensa em uma situação real. Uma discussão começa, talvez por algo pequeno, mas rapidamente cresce. A outra pessoa fala algo que te incomoda, e naquele instante você tem duas opções, e quase ninguém percebe isso com clareza. A primeira é automática: reagir, se defender, atacar de volta, levantar o tom. Esse é o padrão, é o que a maioria faz. E é exatamente por isso que a maioria vive os mesmos conflitos repetidamente. A segunda opção é diferente, mais difícil, menos intuitiva, mas muito mais poderosa. Você pausa. Você lembra que nem tudo está sob seu controle.
Você lembra que não precisa reagir imediatamente. Você lembra que sentir não significa agir. E então, em vez de entrar no jogo emocional, você começa a conduzir, sem levantar a voz, sem tentar vencer, sem transformar aquilo em um combate. Você começa a aplicar, e quando isso acontece, algo muda. Nem sempre a outra pessoa vai perceber na hora, nem sempre ela vai responder da mesma forma. Mas você percebe, você sente que não foi arrastado, você sente que manteve o controle. E isso muda completamente sua posição dentro da relação. Porque, no fundo, ganhar uma discussão nunca foi sobre fazer o outro perder. Sempre foi sobre não perder a si mesmo no processo. E essa é a virada mais importante de todas. Quando você para de entrar em discussões para provar algo e começa a entrar nelas com clareza. Clareza sobre o que importa, sobre o que vale a pena, sobre o que realmente precisa ser dito e o que pode ser deixado de lado. E quando você começa a agir assim, você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Agora existe algo que poucas pessoas percebem. Relacionamentos não acabam por causa de grandes erros. Eles se desgastam por pequenas repetições, pequenas reações impulsivas, pequenos ataques desnecessários, pequenas discussões mal conduzidas que vão se acumulando. E com o tempo isso cria distância, não por falta de sentimento, mas por excesso de desgaste. E é exatamente por isso que dominar essas 15 lições não é só sobre discutir melhor. É sobre criar um ambiente onde conflitos não destroem, eles constroem entendimento. Agora pensa com honestidade. Quantas discussões você já teve que poderiam ter terminado de forma completamente diferente se você tivesse aplicado apenas uma dessas lições? Só uma. Talvez pausar antes de reagir, talvez não puxar o passado, talvez não tentar vencer. E isso não é culpa, é consciência. Porque a maioria nunca aprendeu isso. A maioria entra em relacionamentos sabendo amar, mas sem saber se comunicar sob pressão. E é exatamente isso que separa relações que se fortalecem daquelas que se desgastam. Agora entra a parte mais importante. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Isso seria irreal. Mas você pode começar com uma decisão simples. Na próxima discussão você vai agir diferente. Não perfeito, mas diferente. Talvez você só desacelere. Talvez você só escute mais. Talvez você só evite uma reação impulsiva. E isso já começa a quebrar o padrão. E é assim que a mudança acontece. Não em grandes momentos, mas em pequenas decisões repetidas, discussão após discussão, até que aquilo que antes era esforço se torna natural. E quando chega nesse ponto, você não precisa mais tentar ganhar discussões, porque você já está em outro nível. Agora me diz, você quer continuar reagindo como sempre reagiu ou quer começar a conduzir suas relações com consciência? Se esse conteúdo fez sentido para você, então se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre filosofia, a gente transforma isso em ferramenta prática para a vida real. Deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam aprender isso. Compartilha com alguém que vive entrando nas mesmas discussões e nunca entende por quê. E ativa o sininho porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse tipo de estratégia. Não só para relacionamentos, mas para a vida inteira. E agora eu quero saber de você, qual dessas lições você percebe que mais precisa aplicar hoje? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. E isso pode literalmente mudar a forma como você se relaciona daqui para frente. Até o próximo vídeo.